Salve, salve, nação corintiana, chegando com mais um react no canal. Vamos reagir aqui ao noticiário da ESPN e também ao pessoal da... Voltamos com o ESPN FC Libertadores. Não, William, mas Libertadores acabou agora há pouco. Calma, que a aflição é essa. É que já tem sorteio, meu amigo. O mundo gira, a Lusitana roda, como diria o outro. É? Nossa, não é? Não é verdade? Meu avô falava isso. Já chegou. Já chegou. É amanhã, 12h30, você vai ver esse sorteio aqui na ESPN, também no Disney Plus. Sorteio da fase preliminar da Libertadores, tá? São 3 fases preliminares. Os brasileiros vão entrar na segunda fase preliminar, assim como o Boca. Então vamos lá, no pote 1, temos o Boca Juniors. Ultimamente é um Boquinha, né? Boquinha, mas né? temos que respeitar. Temos que respeitar. Corinthians, Cerro Porteño, Barcelona, Independente Santa Fé, Melgar, Bahia, ó o Bahia aí, e o Ñublense. Pote 2, Deportes Iquique, Boston River, um representante da Bolívia, que pode ser o Strongest ou o Bolívar. Mas é altitude. Altitude, exatamente. Aí não se negocia. Um representante da Colômbia, que pode ser o Tolima ou Milionários. Universidade Central e outros 3 classificados da fase 1. Tá? Porque vai ter essa primeira fase aí. Lembrando, brasileiros, esse pessoal aí, eles entram na segunda fase. Nessa primeira fase para os brasileiros, que é a segunda fase preliminar, não tem confronto entre Corinthians, Bahia e Boca. Eles não se enfrentam. O pessoal do pote 1 ali não vai se enfrentar, então também não vai pegar os que estão no pote 1 não enfrentam os times do pote 1, só Isso, os times exatamente. do pote 2. Então não vai pegar Barcelona, não vai pegar Independente Santa Fé, não vai ter Corinthians e Bahia, Boca, não vai ter esses confrontos mais graúdos. Mas podem ir na terceira fase. Porém, contudo, entretanto, todavia, senão, não obstantemente, como diria o outro, aí passando na próxima fase, não tem trava. Pode brasileiro com brasileiro, pode pegar o Boca, pode tudo isso, tá? Sorteio de amanhã é pote 1 contra pote 2? Pote 1 contra pote 2. E dependendo dos classificados também. Vai lá. O primeiro classificado X joga contra o segundo classificado. Mas é pote 1 contra pote 2. Já 1, tem os 8 lá de cima, já definidos, e vão cruzar... Com as referências embaixo. Quem cruzar com 3 classificados da primeira fase não vai saber, obviamente, porque não começou a primeira fase. Exatamente. Mas já vai saber ali se você pegou um Tolima, às vezes você pegou a altitude do The Strong ou do Bolívar. Sim. Né? Esses aí, o Boca, o Corinthians, Bahia, etc., já vão saber. Ih, ó, meu representante. Porque, assim... É isso. Só completando aqui, no pote 1, tem mais 3 times aqui que pode para entrar no pote 2. Vamos lá. Sim, Tem 6 times que vão disputar a primeira fase e eles podem entrar ali no pote 2, tá? Dos 6, 3 passarão. Você vê que no pote 2 ali tem coisas em aberto. Eu vou explicar tem aqui. 5 clubes ali, 3 vagas. E lá em cima já tem os 8. Temos como opção o Alianza Lima do Peru, El Nacional do Equador e o Defensor do Uruguai. O pote 2 tem o Nacional do Paraguai, o Monagas da Venezuela e um representante da Bolívia, que pode ser o San José de Oruro. Ou seja, o Corinthians aí... Pode jogar ainda mais alto do que La Paz. Oruro O Zinho gosta de Oruro. Então amanhã sorteia pote 1 contra 2 também, desses 6 que você falou. Isso. E passar férias lá. E aí de volta, na primeira fase. E de volta. E sai os 3 que estão entrando lá embaixo do pote 2. Exatamente. Bom destacar também que o time com o maior ranking, com o melhor ranking aí da Conmebol, desses todos envolvidos, é o Boca. E o segundo é o Corinthians. Então, assim, Corinthians, evidentemente, no seu primeiro mata-mata, ele vai decidir em casa. O segundo mata-mata, o Corinthians decide todos em casa, exceto se pegar o Boca. Sim. Aí o Boca vai decidir em casa, porque ele tem melhor ranking que o Corinthians. É bom dizer isso também. Tá? Então, assim, olhando os potes... Qual o risco do pote 2? Porque os melhores estão no 1, mas o 2 ali tem umas coisinhas... Eu acho que assim, se você pensar na altitude, é um baita risco. Acho que é o pior cenário ali. O pior cenário é você pegar um time na altitude. E o menor cenário é pegar um time aqui do Uruguai, do Paraguai, perto, né? Não sair uma viagem longa. Né? Temos opções, né? Tem o Boston River, por exemplo, que é do Uruguai, que já está classificado. Nacional do Paraguai se passar, o Venezuela já é um pouco mais complicado. Os que passaram da outra fase.
Então, para mim, o melhor é isso. E o pior é jogar na altitude. Pode até ser... jogar em Ururu. O Ururu é duro, hein, gente? Rapaz, Senhora. Ururu é... Fui lá algumas vezes. Eu também. Pra respirar é complicado. Lá são 4.100. 4.100 puro. Não é que você desce em 4.100 no aeroporto de El Alto e vai para 3.660 em La Paz, que já é alto. E fico imaginando assim, quem nunca passou por lá, por Ururu, sentir uma pressão. É muito difícil jogar lá. É muito difícil. Eu sou obrigado a reconhecer Quer dizer, que há uma dificuldade Bahia enorme. e Corinthians só vão ter certeza amanhã nesse sorteio se pegarem os dois primeiros que estão ali do pote 2, porque o resto tudo ainda é incógnita, não é isso? Só se pegar o Boston River, é o que você falou. Tem uma certeza ali que é a altitude. Então, mas não sabe o time. Você não sabe a qualidade de um e de outro. Exatamente. Os dois já pregaram peças para clubes brasileiros, até por causa da altitude. Tem a Universidade Central ali e o resto, sim, tudo em aberto ainda. Tolima e Milionários. Eu preferiria jogar em Bogotá. É mais fácil acesso. Também Tolima é uma viagenzinha chata, né? Para pegar o Tolima. Esperar ver quem sai da primeira fase, da primeira fase da primeira fase, né? A primeira etapa da primeira fase. Sim. Esperar para ver. Amanhã isso aí gera muita curiosidade, muita tensão, né? Ozinho, eu vou falar uma coisa para você. O futebol é cheio de surpresa, a gente já sabe a famosa caixinha de surpresa, uma frase que ninguém nunca falou, né? Mas enfim, para mim, esse Corinthians que eu vi terminar o Campeonato Brasileiro, esse Corinthians das últimas 9 rodadas, Ozinho, ele é favorito contra qualquer um do pote 1 ou do pote 2. Você é brilhante mesmo, cara. Você tirou as palavras da minha boca. Tava esperando só a minha... Corinthians, que terminou o ano, é favorito contra qualquer desses times aí. Contra o Boca, contra o Bahia, contra todos. O Corinthians que terminou o ano. Né? Agora, não sei como é que vai ser... Início aí de ano, de preparação, jogador. O Corinthians, pelo jeito, não perde ninguém, né? Fica todo mundo aí. E o Roberto vai ficar, né? Mas assim, cara, é mais ou menos o que vocês falaram. A altitude não é legal, não é bom, mas vai decidir em casa. Essa coisa de você não decidir lá na altitude já ajuda bastante. Mas se tiver a sorte de não pegar time aí da altitude, os colombianos são aquela coisa que caíram muito de produção, mas prega peça também. Mas assim, o momento eu olhando, até o Bahia também, que claro, vai ter investimento, vai ter contratação, tem time para passar, esse pote 2 aí tem time para passar. As Corinthians e Bahia, desses times todos que estão aí, o Boca Júnior tem a tradição, tem a camisa, tem a La Bombonera, vai decidir em casa, mas o time do Bahia e do Corinthians hoje, nesse momento, é melhor do que o Boca. Eu também acho. O Bahia me preocupa um pouquinho para a segunda fase, né? Na realidade, a terceira. Estou falando da segunda para o Bahia, né? O Bahia que na realidade é a terceira dessa leva. de um definidor de jogada. Porque o Bahia penou no Campeonato Brasileiro por causa disso, quase que não consegue a vaguinha aí. O Bahia contra o outro, né? Classificando na segunda fase, eles não cruzarem, né? No sorteio, Bahia e Corinthians, como foi Bragantino e Botafogo. O Bahia, se não me falha a memória, foi o time de maior posse de bola do Campeonato Brasileiro. Pois é. Que teve mais posse de bola no Campeonato Brasileiro. Mas é o time que, o Mauro faz a estatística, de 25 finalizações e acerta 2 no gol. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês três agora. A repórter Mauro Naves em ação aqui. Qual o pior... bom, hein? Zinho, começando por você. Qual o pior adversário para a Bahia, para Corinthians? Ou pro Bahia, pegar o Corinthians ou pegar o Boca? Pro Corinthians, pegar o Boca ou pegar o Bahia? Entendeu? Entendi. Vaizinho. Isso já pensando na terceira fase. Na terceira fase? Nesse cruzamento aí. Nesse cruzamento. Eu acho que seria o Boca pro Corinthians. O Boca, porque o Corinthians ia decidir na Argentina. Concordo. Sim. É o único time que ele... Sim, já é um item. Decide fora o segundo jogo. O Pascoal prefere jogar primeiro em casa. Eu prefiro jogar a segunda em casa. Quase que a gente não discorda, mas a gente discorda nisso.
Pro Bahia, os dois são pedreira. Acho que pro Bahia é melhor pegar o Boca do que o Corinthians. E nesse caso, os dois ele decide fora, né? O Bahia é número 77 no ranking. Então, ele contra Corinthians ou contra Boca, ele joga a segunda fora de casa. Eu tô fechado com o Zinho nessa. Quem? Eu tô fechado com o Zinho nessa. É? Com o Zinho. Tá cuidadoso, tá zeloso. Com o Zinho. Porque essa história de ser fora de casa, né? Fala rápido que... Não, com cautela. Estou fechado com o Zinho. Eu acho que pro Corinthians, com sinceridade, vendo a reta final do Corinthians, que é o que interessa, a gente tem que ter uma base, né? Se a gente for pensar no Corinthians que começou o ano em 2024, aí é uma tragédia pro Corinthians qualquer adversário. Se você pegar o Corinthians que terminou o ano, e me parece que os jogadores estarão lá, o treinador também estará lá, acho que o Corinthians é favorito com qualquer outro. Tá. Pode Quanto botar foi no pote 1, Corinthians no pote 2, no pote 3. Corinthians e Racing aqui, quanto foi? 2-2. Patou. Patou. Era pra ter ganho. Sim. Entendeu? Então, se eu imaginar, se eu vou decidir com o Boca lá, eu tenho que ganhar primeiro aqui. E lá abriu 1-0 contra o Racing. Aí dormiu. Teve a chance de fazer o segundo ali, com o Garro e tal. Então, assim, dá mesmo, se for com o Boca, o próprio Zinho acabou de falar, o Corinthians é o favorito para todo mundo agora, na teoria. Né? Não vamos ver como é que vai estar. Porque um outro problema para esses clubes, vamos citar só os nossos brasileiros, Bahia e Tararau, esta fase, não a que eles vão jogar, a primeira, começa no dia 5 de fevereiro. Então eu imagino, não tem a data certa. Regional. Isso. Não, o regional vai começar 11 de janeiro, 12, 15 e tal. E ainda Cedinho, tem Copa cedinho. do Nordeste, ainda tem Copa um do mês. Nordeste. Estes jogos, Terminando de comer a rabanada, a bola já vai começar a rolar. eu acho que não tem a data, se eu tiver o Fabrício me diz, mas não tem a data desse segundo. Quando é que Bahia e Corinthians entram? Só tem só tem a data, talvez amanhã divulgue. O que tem a data é desse primeiro cruzamento que você falou, 3 contra... É muito no começo. Então, quem é que já está pronto, quem é que não está? Se o Bahia contratar muita gente, esses caras já se adaptaram, o Boca mudou muito o time, o Corinthians já não mudou, então no regional ali com 4, 5 jogos está pronto, Isso não vai entendeu? passar de março, não. Essa fase não passa de março. Não, esta fase deles é no meio de fevereiro, deve ser umas 2 semanas, não deve ser a próxima, dia 5, mas vai ter um mês de preparação para o primeiro confronto. 5 e 12. 5 e 12 são 2 meses de semana, certo? 5 e 12 de fevereiro. Para o primeiro confronto, mas com os regionais já... mês de os regional. Estaduais, eu falo regional, Copa do Nordeste. Um mês de estadual, um mês para o time Aí- ter se acertado, mais ou menos. Aí deve ser na segunda fase 24 e o começo do mês de março. É apertado o negócio. Ô, Pascoalzito, eu quero te ver sorrindo, eu quero te ver feliz. Agora sim. Tá? Então Vamos vou lá. chamar Boa noite, fiel. Trazendo mais um programa da ESPN Brasil aqui no canal com o Sport Center, onde a mídia fez uma análise completa do Coringão dessa quarta-feira. Créditos e agradecimentos para a ESPN Brasil. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, legal? Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para fortalecer. Então, sem mais delongas, vamos para o programa. Muito legal, né? Como o Memphis está vivendo, aproveitando, mas também engajando tanto com a cultura nossa, mas eu acho que com as raízes dele também, né? Levando pra Gana e tratando da música bem popular mesmo. O Memphis nasceu pra ser corintiano. Nasceu. Não é verdade? Que loucura isso, né? Junto com o Ariel, que é um ícone Sim. do rap paulistano. Sim. Não é, Mari? Da periferia. Vamos lá, então. Vladimir Bianchini está conosco e vai trazer mais informações, então, da equipe profissional do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vlad. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para Mari, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. A gente traz uma entrevista exclusiva com o Fabinho Soldado, que é responsável pelo futebol do Corinthians, falando a respeito do planejamento para 2025 e também recordando as principais dificuldades que viveu nesse ano, principalmente na contratação de reforços. Ele lembrou que várias vezes tentou muitos jogadores, mas era complicadíssimo trazer para o Corinthians em função das crises que o Corinthians vivia fora de campo, na parte administrativa, também na parte financeira, e que depois que as coisas deram certo, que ele trouxe os 9 reforços no meio do ano, agora os empresários têm entrado em contato com o Timão e oferecido jogadores, inclusive, para essa janela de transferências de final de ano. O Corinthians, que no meio do ano foi muito criativo, trouxe reforços de mercados não tão badalados, até de certa forma alternativos, e que deram muito certo
certo no timão. Casos do Charles, que veio da Dinamarca, do André Ramalho, que veio da Holanda, também o Carrilho, da Arábia Saudita, e o Thales Magno e também o José Martínez, que vieram dos Estados Unidos. E o Fabinho falou a respeito, principalmente, dessa boa adaptação dos reforços aqui no timão. É um trabalho que tem que se desenvolver, precisa de tempo. A gente entende que o torcedor, ele quer tudo muito rápido. Nós também queremos, né, que o resultado ele aconteça de imediato, que o jogador, que o atleta se apresente ao clube e já consiga ter rendimento, já consiga ajudar a equipe nos jogos. O atleta ele já chega aqui hoje no Corinthians, ele já tem uma informação em relação à moradia, de um apoio de algum colaborador para trabalhar na sua casa. A gente já consegue montar e dar essa estrutura para o atleta para que ele chegue e performe. Vai ser um ano muito mais, não vou dizer tranquilo, né? Porque tranquilo não é a palavra exata, mas vai ser um ano em relação a planejamento, em relação a essa questão de montagem de elenco muito mais seguro, porque hoje nós temos um grupo qualificado, nós terminamos com uma comissão técnica que já vai iniciar também o próximo ano. É isso, e o Corinthians que para o ano que vem deve contratar no máximo 4 reforços, justamente para manter a base do elenco e tentar peças pontuais, um lateral esquerdo, um zagueiro pela esquerda, um volante e também um atacante. Lembrando que o Giovani, que é um dos atacantes do elenco do Corinthians, tem contrato até o meio do ano, não aceitou ainda a renovação, o Corinthians colocou o pedido na mesa, ele por enquanto recusou, e se caso ele não aceitar esse convite, ele deixa o Corinthians no meio do ano. O Timão pode liberar ele antes do final do contrato, desde que chegue uma compensação financeira, se algum clube tiver interessado no jogador, Bruno. Eu já falei que por isso continua sendo o último sul-americano que bateu na cara do campeão mundial. Hoje é válido lembrar mais uma vez isso, mano. Por quê? Porque o Real Madrid ganhou do Pachuca. É fato histórico, cara. Eu não sei por que isso incomoda tanto. Vocês deveriam ficar felizes, porque vocês viveram isso. Vocês fizeram parte da história também. Deixa ele falar. Vocês vão poder contar pros seus netos. Deixa ele ficar feliz, vai. Deixa ele falar. Isso aí, mano. Vai lá, Vamos Motinho. lá. Olha, o chefe de marketing do Corinthians falando aí, né? Já que você falou esse nome aí, o que acontece? O Vinícius Manfred, né? Explicou a dificuldade sobre possíveis reforços, né, midiáticos, né? E quanto custa isso e como é que tem que fazer isso, né? Inclusive fala da situação aí, se fosse para trazer um novo jogador midiático aí no estilo do Depay, né? O que acontece? Isso aí envolve várias coisas. A primeira dela, você vai ter que aumentar o tempo de contrato do patrocinador com o Corinthians, ou a visibilidade do patrocinador, vai colocar onde, porque isso aí não envolve só a imagem, usar a imagem do jogador. Inclusive, para usar a imagem do jogador, o jogador tem que fazer um acordo, né, com a patrocinadora, que não é assim também. Sim. Porque o Corinthians assinou, o cara vai lá, vai posar com a camisa do patrocinador e vai ser embaixador, não é isso. Existem 2 contratos aí, né? Então ele falou da dificuldade disso. E que também, hoje em dia, por exemplo, agora começou até a vazar aí, que a história do Pogba custaria ao Corinthians 4 milhões de reais. Né, a pedida dele. Dizem que é algo em torno de 3 e 4 milhões aí, Motinha. Mas é o seguinte, né? Essa questão... Só finalizando essa história, é o seguinte, que ele disse também que até a patrocinadora do Corinthians atual estaria disposta a ajudar até numa nova contratação midiática, mas não estaria disposta a pagar o valor que paga já pro Depay. Né? Parece que eles se disponibilizariam a bancar metade do salário. Hoje é 80% aqueles bancos do Depay, né? Do Depay é 80%. Aí, se fosse fazer mais uma contratação midiática, eles teriam condições de bancar, por exemplo, assim, digamos que seria... 4 milhões, 2 milhões seriam deles. Ainda assim seria um custo alto pro Corinthians, né, no caso. Por isso que aí, como o Vinícius falou, é difícil, né? E assim, mano, hoje o Corinthians, ele tem um time competitivo, pelo que a gente viu aí na reta final do campeonato, né? Depois da janela do meio do ano aí, que chegaram de fato os reforços que mudaram o time, a gente é um time hoje
satisfatório. É um time competitivo que o que falta ali são umas contratações pontuais, assim. Então, acho que hoje um novo jogador midiático não é a questão de ser uma prioridade, como, por exemplo, assim, no Palmeiras, né? Que os caras querem priorizar essa questão porque... e tudo mais, falta um nome ali e tal. O Corinthians já tem o Depay, já tem o Garro, né, que foi muito bem aí na temporada, já tem o Yuri Alberto, que tá numa fase boa, que foi artilheiro. Claro que se viesse mais um novo midiático e bancado por um parceiro, ok. Mas ainda assim, e nessas condições, né, que seria, pô, vai bancar metade, você ter que bancar 2 milhões para um time que já tá cheio de dívida, que tá fazendo inclusive agora a centralização ali, né, das dívidas e tudo mais, para tentar resolver esse problema, é um peso, né, mano? Então, assim, eu acho que esse negócio de Pogba e tudo mais, e é uma contratação midiática, vai acabar esfriando e o Corinthians vai pro mercado aí em busca de uns nomes mais pés no chão, assim, um zagueiro, um ponta ali, atacante de lado e tal, que é mais a contratação pontual mesmo, né, pra finalizar essas contratações da janela do meio do ano. É isso, né, mano? Então, Lele, com relação aí ao Pogba ainda, a própria empresa que estava tentando aí falar que ia bancar a contratação, o faturamento que eles têm por ano, fizeram um levantamento aí, acho que daria o dobro do investimento que eles teriam que fazer para contratar um cara do naipe do Pogba. Ou seja, é insustentável, não tem o que fazer. Não tem jeito de você pegar metade do que você fatura e colocar na mão aí de um reforço para algum clube. Então, para mim, foi uma campanha de marketing aí brilhante, que foi feita aí por parte da empresa, uma campanha de marketing gratuita, inclusive, porque o nome dessa empresa foi divulgado aí, a Vera, na mídia esportiva, com relação a esse fato. E a empresa, até como contrapartida, Lele, e para continuar fomentando ainda mais o marketing, eles fizeram uma doação, Motinha, de R$200 mil para a campanha da Arena. Maior, ou né, seja, agora. o marketing continua. É a maior doação feita aí por uma pessoa ou empresa, e foi feita por eles. Então, nesse caso, Mota, eles continuam com o marketing, porque R$200 mil para eles continuarem sendo falado da forma como eles estão sendo na mídia, eu acho que novamente é um investimento que vale a pena. Aonde eles teriam essa visibilidade por R$200 mil? Não teriam. O cara que pensou nisso foi um gênio, hein, mano? Foi mas esses caras, uma eles super são, jogada de marketing. Mas pelo menos pagaram, né? Pelo menos fizeram essa doação aí. Pagaram. De 200 mil, que é a maior até agora. E, ô Lele, dificilmente talvez seja batida. E vão continuar falando dessa empresa até o término da campanha. Ou seja, é o marketing espontâneo que a pessoa está fazendo parte ali. E de fato ali para a empresa vai ser muito lucrativo também. Porque quem não conhecia a empresa vai começar a frequentar o site, ou pelo menos acessar, e quem sabe não dá uma vasculhada ali também para consumir alguma coisa que fica no site. Mas digo agora, mais, com relação... pra campanha, mano, isso foi sensacional. Inclusive, essa jogada que os Gaviões tiveram agora também, de divulgar o ranking dos maiores doadores, pra mim também foi sensacional. Tinha que ter sido feita desde o início. Eu até tinha comentado com um amigo meu sobre isso, porque... a vaidade, querendo ou não, mano, pra quem tem dinheiro, e o marketing, no caso das empresas, ela mexe tanto com o ser humano, né, na parte de vaidade, quanto com as empresas no marketing. Então agora, pô, a empresa foi lá, eu sou o maior doador aqui, 200 mil. Inclusive a própria empresa no Twitter, ela foi lá e marcou os patrocinadores do Corinthians e falou, e aí? Vocês vão ajudar também, como eu tô ajudando? Então isso vai fomentando agora a campanha. Mas falando em marketing... Mas foi o que eu falei, Lele, a respeito do engajamento que eles teriam. Quando eles chegam para querer patrocinar essa possível contratação, é claro que eles não vão colocar esse dinheiro. Nem tem como, gente. É o que eu falei agora. Não tem como uma empresa, em sã consciência, pegar metade do faturamento que ela tem no ano e investir em marketing. Não tem como. E não é só o marketing, porque o faturamento que eu estou falando é o faturamento bruto. Eles teriam que pegar metade desse faturamento bruto e colocar numa única contratação. Sem contar que eles já estão em placa de publicidade, de estádios de futebol, eles já estão patrocinando alguns clubes, como o Vitória, por exemplo. Então não tem como, velho. Quebra a empresa. Mas para eles está sendo muito legal aí a divulgação que eles estão tendo na mídia. Mas fora isso, Lele, tem um outro cara, Motinha, não sei se você vai trazer informação, do New York City, que o Corinthians está monitorando também. Eu ia falar, mas pode falar.
Então, Lele, eu não sei aí se você conhece, é um cara que jogou no Nacional aí de Montevidéu, o cara chama Santiago Rodrigues. Ele é um meia, mas pode jogar também aberto aí pelo lado do campo, aí também pode servir como um atacante, talvez aí nessa função também que o Corinthians está buscando. Mas seria um cara versátil queria também, né, mano? Isso, então, o Cruzeiro ele tá monitorando. O Cruzeiro também tá monitorando. E o que pode impedir, talvez, a contratação aí pelo Corinthians é que o Corinthians não tá querendo colocar um dinheiro agora, de imediato. E o Cruzeiro poderia pagar a quantia que estão pedindo para ele, que no caso seria de 6 milhões de euros. No caso aí é um jogador que atua pelo New York City, mas ele é do Grupo City. Então, isso pode ser, talvez, aí um dificultador para o Corinthians nessa questão, meter mais 6 milhões de euros aí num cara que, teoricamente, pouca gente conhece aqui. Eu, sinceramente, não lembro dele. Eu, sinceramente, nem lembro, assim, de ter arrebentado jogando pelo time uruguaio. Não sei, eu acho que é muita grana para um cara que pouca gente conhece, mas não sei a sua opinião, Lele, o que você acha? Tem 24 anos, não é tão velho, não. Não, é um jogador novo, né? Eu também não lembro dele, não. Eu vi, assim, mais por conta das notícias mesmo, que é um uruguaio lá do New York City, que o Cruzeiro também estaria interessado. Só que quando eu fui ver a questão de contrato, ele tem contrato com o New York City até 2027, né? E tirar um jogador do Grupo City é difícil, né? Então, assim, é um valor alto. E os números dele lá são bons, né, Lele? São bons. É um jogador que faz diferença. Fez bastante gol, deu assistência lá também. Acho que ele tem 12 gols e 16 assistências, sei lá, mas é um cara bem participativo. Sim. Vamos falar só mais uma coisa aqui. O Corinthians aguarda aí convites aí que seja que seja para vender o Giovani, né? Se tem alguma proposta por ele e tal, porque tá para liberar ele, se for para ele não vai contar com ele ano que vem, né? Porque ele não assina, não renova, não tem jeito mesmo dele renovar. Pra não acabar saindo de graça, vai tentar uma coisinha aí. Mas ele não aceita as condições do Corinthians, não tem papo entre os dois, né? Até agora não resolveram a situação, e aí o Corinthians tá para liberar ele, ver quanto que vai conseguir arrecadar com ele aí um pouquinho e tal, mas... Foi esse moleque que jogou algumas oportunidades esse ano e depois teve aquele imbróglio com... Aí depois acabaram tirando ele, né? Ele não acabou sendo mais relacionado, até perguntaram pro treinador, porque ele falou que era a questão da renovação mesmo, né? Então é um talento. É claro que o empresário já tá ali, ó, já tem alguma coisa que vai pegar uma luva ali e tal. Mas o Corinthians já marcou bobeira nessa? Olha, eu acho que é um jogador que tinha potencial, inclusive, para eles terem renovado bem antes, né? Podia ter definido essa situação antes já, como estão fazendo agora com vários garotos da base. Né, com o Guinegão lá, o Dieguinho, os meninos da base, eles já chamaram tudo esses 17 já pra renovar. Mas perdoe a minha ignorância, Lele. Esse moleque já vestiu camisa de seleção brasileira de base ou não? Eu acho que já. Então, mano, esquece. Foi a mesma coisa com o Militão. Eu não sei, quem que é o empresário desse moleque, não sabe? Sei, também, no caso do Militão, era o tio dele. Então, entre aspas, é a galinha dos ovos de ouro. Pra que você vai renovar com o clube, ô Motinha? Sendo que você pode pegar metade do que, sei lá, de repente o clube investiria na contratação dele de luvas. Você põe no seu bolso. Então, o São Paulo, ele lucrou mais na negociação, que o São Paulo vendeu pro Porto, né? Pra não sair de graça, vendeu pro Porto. São Paulo lucrou mais na negociação do Militão do Porto com o Real Madrid do que propriamente quando vendeu pro Porto. Então, essa molecada da base, infelizmente, enquanto não mudar essa porcaria dessa Lei Pelé, o clube ele fica refém de empresário e de jogador que tá afim. Não conseguir fazer a negociação antes. Não é que não consegue, Motinha, o cara não quer. É isso que eu tô falando. Por mais que o clube ele queira... dinheiro pro bolso do cara. Exato. Né? Porque assim, ó, vamos imaginar, o São Paulo renova com o Militão. Aí tem uma multa lá, uma cláusula pra tirar o Militão do São Paulo. Por mais que o jogador tenha um percentual, mas jamais ele vai colocar de luva nessa multa que ele receberia esse percentual, jamais vai chegar perto do que ele vai receber de luvas se ele sair de graça. Então, ó, ele quer que se lasque o clube. Bilionária, né? Ô, você tá de brincadeira. Então, saiu uma matéria do GE aqui que fala que o seguinte, né? Ele tava com o Rafael Brandino, aí um empresário, só que ele se afastou desse antigo empresário e se aproximou de um agente italiano que tá prometendo pra ele levar ele pra Europa. Então tem essa questão aí. Já era. Não é culpa Mas vou te falar também, viu? Empresário, né, por trás. Mas, ô Marcão, nesse ponto aí, por exemplo, o Militão já era um cara estabilizado quando ele estourou no São Paulo e teve oportunidades. Tinha subido Não, aí antes. tá, o São Paulo segurou. Então, mas aí que tá, o São Paulo deu a projeção pro cara, o cara foi, arrebentou e era titular.
Aí ele começou a dificultar, o São Paulo deu uma escondida nele e pra querer forçar a barra pra ele renovar, e aí deu aquele imbróglio todo. Esse Giovani, gente, era um moleque que entrava malemar no segundo tempo pra brigar por bola aérea. Não, mas, ô, mano. Ele chegou a fazer boas partidas, inclusive naquele jogo lá contra o Boca na Argentina, que o Corinthians se classificou, ele entrou bem e tudo mais, mas tá longe de ser um prodígio, Não, mas, velho. mano, Tá longe o que eu de ser quero um cara dizer é o realmente seguinte, bam, bam, bam. foi por isso que eu perguntei pra Lelê se esse moleque ele veste camisa de seleção brasileira de base. Foi campeão com a Sub-20. Porque aí, tá vendo, mano? O negócio é o seguinte, o clube, mano, ele tem olheira, esses clubes de fora, eles têm olheira aqui no Brasil. Então, o moleque, ele não precisa... Lé do engano de quem acha que, tipo, mas o clube, ele colocou ele no profissional e deu vitrine balela, velho. Esses moleques estão sendo monitorados já com 15, 16 anos, quando eles vão jogar com a seleção brasileira de base. Então, se esse moleque já fez alguns torneios de base lá, excursões pela Europa, já tá sendo monitorado. Então, chega lá no chuvisco do empresário dele lá e fala, bacana, o negócio é o seguinte, nós temos uma proposta pra você ir pra um clube X da Itália, de Portugal, o que seja, e vai te pagar tanto de luvas aí pra você não renovar com o Mas, ô Marcão, a mesma situação... Mas, ô Marcão, o clube ele não pode ficar investindo em todo moleque de base e achando que ele vai arrebentar. Esse outro Caetano aí também, que também tava fazendo docinho pra renovar com o Corinthians, zagueiro, tanto que ele não tá sendo... tanto que não tá sendo nem relacionado, aí não foi mais relacionado. Moleque fraco, velho, fraco. Manda embora. O empresário tá forçando a barra, não quer. Manda, pô, duvido. Vai jogar no United, vai jogar no City, vai jogar no Chelsea, não vai. Fraco, vai embora, vaza. Então o Corinthians ele tem que valorizar de fato e pagar bem algum moleque que tenha realmente muita qualidade, que você fala, pô, esse daí tem potencial, esse daí vale a pena fazer um investimento. Por exemplo, no caso Wesley, vale a pena. Agora, Caetano, Giovani, você é louco, né? tipo. Acabou. Mas, ô Matias, só pra finalizar então, relembrando, amanhã meio-dia tem o sorteio aí na sede da Conmebol aí pra ver quem o Corinthians vai pegar como primeiro adversário na fase de pré-Libertadores aí em 2025. Lembrando que o Corinthians ele não vai pegar o Boca Juniors amanhã, meio-dia, tem o sorteio, Domênico Gato. Lembrando que o Corinthians e Boca estão no mesmo pote e não se enfrentarão nessa fase, pelo menos. E eu acho que nem na outra, porque a tendência é o Boca não chegar. É a partir da segunda, né, mano? Porque são 3 fases essa pré-Libertadores, porém o Corinthians já entra na segunda. Então na primeira ele não joga, nem o Boca também. E aí a partir da segunda fase ali também não pode pegar o Boca. Só na terceira. Tá certo. Muito bem, é isso, né? É isso. Sim. É isso. Não, mas a segunda fase é agora. Essas vai vai ser ser a primeira, como o Lelê falou. E Corinthians e Boca não se enfrentam agora, o sorteio agora é da segunda fase mesmo. Segunda fase. Sim, isso aí. Nem na segunda, só na terceira ele poderia pegar, né? Eu quero Corinthians e Tolima, Domênico. Eu quero Corinthians e Tolima. Eu também. Ô, Domênico, foi duas. Peraí, deixa ele falar. Eu ouvi bem. O teu time, o quê? A vaquinha da Neoquímica Arena ultrapassou os 32 milhões de reais com direito à doação recordista de empresa, olha só. O projeto para a quitação da Neoquímica Arena voltou a ter mais de meio milhão, né, arrecadado em 24 horas. Nessa quarta-feira, a vaquinha ultrapassou os 32 milhões de reais totais. Esses dias atrás houve uma queda mesmo aí na doação, mas agora as doações tendem a voltar, tá, pessoal? De acordo com a última atualização da plataforma www.doiarenacorinthians.com.br, às 22h35, a ação acumulou 32 milhões e 23 mil e uns quebrados aqui, tá? Passou dos 32 milhões. O número de doações acumuladas foi o melhor dos últimos 12 dias, com 576.666 reais, tá, pessoal? Ficando abaixo somente do dia 6 de dezembro, né, quando a vaquinha começou, tá, que houve aquela grande explosão. E aí, pessoal, o que vocês acham disso, hein? O que vocês acham disso? Inclusive, a Fatal Model teve um papel importante nisso, isso porque ela doou 200 mil reais à campanha para a quitação da Neoquímica Arena. Inclusive, ela está liderando o ranking de doadores, hein? O que vocês acham? Vocês acham que o Corinthians deveria aí dar o braço a torcer e fechar uma parceria com a Fatal Model para